Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, muitas vezes nós agimos assim como este empregado do Evangelho. Mas como, Padre? Toda vez que nós vamos ao confessionário pedindo o perdão de Deus, mas não abrindo o coração para perdoar aqueles que nos machucaram. Ah, mas Padre, o Senhor não sabe o que fulano ou beltrano fizeram. Sim. Mas veja a consequência da escolha que aquele empregado fez. Ele devia uma quantidade enorme. Suplicou a misericórdia do patrão, ele perdoou-lhe a dívida, e qual deveria ser a sua atitude com aquele que devia uma mixaria para ele? Perdoar. Mas ele fez questão de cobrar a sua dívida e deixar de lado o perdão. O perdão é canal de libertação para nós. O perdão é canal de salvação para nós. Se eu quero entrar no reino de Deus, eu preciso aprender a amar e perdoar até mesmo os meus inimigos. Se nós que somos católicos, ou se você que se diz católico, a sua atitude deveria ser essa. Se nós soubéssemos amar e perdoar o próximo, mas não sendo conivente com o pecado,
ensinando o caminho da salvação, porque muitas vezes também nós somos chamados a perdoar, sim, mas a exigência para com o próximo não será a mesma. Perdoar não significa que eu devo ter uma amizade ou voltar à mesma amizade com a pessoa. Não, eu preciso perdoar de coração, olhar para a pessoa sem sentir ódio, mágoa e nenhum outro tipo de sentimento, mas isso não quer dizer que eu deva ter a mesma amizade, mas o perdão é exigente. Se todos nós agíssemos com misericórdia para com o próximo, se todos nós dessemos testemunho do Evangelho e da vontade de Deus na nossa vida, o mundo seria diferente. Quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, não é Josué ou os sacerdotes que são os protagonistas da história, não, é Deus. É o próprio Deus, porque Deus ele pede para que coloque a arca à frente das pessoas para atravessar o Rio Jordão. Em plena cheia, ou seja, uma enchente enorme. Quando os pés dos sacerdotes tocaram a água do Jordão, as águas se dividiram. O que isso quer dizer? Era Deus que estava à frente do povo de Israel, era Deus que estava no comando. E quando o povo de Israel esquecia deste fato, que Deus era o protagonista da história, que Deus estava no comando, quando deixavam de lado as leis que fora dado a Moisés, quando eles deixaram de cumprir a aliança que foi feita aos pés do monte Sinai, o povo se desviava, o povo sofria. Todo o sofrimento que o povo de Israel passou em relação ao êxodo, a tantas outras realidades, foi por causa da desobediência, principalmente ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Jesus está nos ensinando que, além de amar a Deus, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, aprender a amar e perdoar, assim como Deus exige de nós. Assim como nós rezamos no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, infelizmente, nós preferimos deixar de lado os mandamentos da lei de Deus para vivermos o egoísmo, a ganância, o desejo do ter, o desejo do poder, porque, veja, o que a ganância faz. A pessoa é perdoada de uma grande dívida, mas não é capaz de perdoar uma mixaria. A ganância e o desejo do poder levam às corrupções. Dinheiros, por exemplo, que foram roubados durante anos e anos, poderiam estar sendo utilizados para o controle e o combate da pandemia. Um exemplo. Então, quando alguém passa a mão em algo, outro vai passar dificuldade. Quando eu não sou capaz de amar e perdoar o meu próximo, eu sou capaz de condená-lo. E automaticamente eu estou me condenando. Porque o próprio Evangelho nos diz: o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. E assim que o meu Pai, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco. Infelizmente hoje, meus amados irmãos, nós vivemos em uma sociedade dodói. Que não é capaz de olhar para a cruz de Cristo e entender o seu sofrimento e o sofrimento que nós vivemos. Nós vivemos em meio a uma realidade que muitos preferem a autoajuda do que o próprio Evangelho.
E utilizam do Evangelho para justificar ainda essas teorias. E nós precisamos entender que a Igreja Católica não é autoajuda. Nós precisamos olhar para a história da salvação e entender que o povo de Israel sofreu, e nós também vamos sofrer muitas vezes por causa das nossas escolhas e por falta de amor a Deus sobre todas as coisas, porque é o principal. Porque se eu não sou capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou conseguir viver os outros mandamentos. Aí o abestalhado chega lá no confessionário: ah, padre, eu caí em todos os mandamentos, porque você sabe, né? Porque é impossível. Não, não é impossível. É porque você não está lutando como deveria lutar. É porque você ainda não entendeu a dinâmica do Evangelho. É porque você ainda não entendeu que Deus precisa ser o protagonista da sua história. Porque enquanto você não entender que Deus precisa estar à frente da sua vida, ou seja, no centro da sua vida, e te conduzir, você vai continuar batendo a cabeça. Você vai continuar com o coração amargurado, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor. Veja as disputas que o Brasil vive hoje, direita e esquerda. E se não bastasse um centro que está mais para a esquerda do que para a direita. Porque eu sou de direita, porque eu sou de esquerda, porque isso, porque aquilo, e famílias inteiras discutindo porque eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e se esqueceram que nós devíamos ser de Jesus Cristo. E se nós não dobrarmos o nosso joelho, pedirmos misericórdia a Deus, nós iremos continuar vacilando. E não basta apenas suplicar a misericórdia de Deus, porque a partir da minha experiência com o amor e a misericórdia de Deus, eu também preciso agir com caridade, amor e misericórdia para com o próximo. Qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus vai nos dizer em outro momento do Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você não é capaz de amar o próximo, se você traz ódio, rancor, é porque você ainda precisa passar por uma cura interior, porque você está revoltado com a sua própria vida. Porque quando muitas vezes nós cobramos o outro, nós colocamos as nossas revoltas. E é preciso aprender a amar ao próximo como a ti mesmo. Porque senão, o Pai que está nos céus fará convosco a mesma coisa que esse rei fez. E se eu quero participar da glória de Deus, se eu quero participar do céu, eu preciso viver o Evangelho, viver a minha aliança com Deus. Qual é a aliança que nós fizemos com Deus? O nosso batismo. Então entenda e busque compreender qual é a sua obrigação de batizado. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E buscar lutar diariamente para viver os mandamentos de Deus, o Evangelho e a doutrina. Porque a doutrina da igreja tem como base e fundamento os mandamentos da lei de Deus. Se eu não amo a Deus, eu não sou capaz de amar ao próximo. E quando eu digo que amo a Deus e não sou capaz de amar o próximo, eu sou um mentiroso. É tempo de conversão. É tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de dobrarmos o nosso joelho e rezarmos para uma vida melhor, para uma vida digna, para um mundo melhor. Porque só assim as coisas poderão mudar. Com o joelho dobrado e muita oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.